Depois nós vamos passar para 2 Coríntios. Então, primeiro texto, 1 Coríntios 15, os versos 9 e 10. Eu queria que fizéssemos juntos essa leitura. Diz assim então a palavra de Deus: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora passe lá para 2 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler os versos 1 e 2 de 2 Coríntios 6. Juntos também, irmãos. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vamos orar, queridos. Pai, nós agradecemos mais uma vez em nome de Jesus, porque temos a sua palavra em nossas mãos, temos a oportunidade de lê-la e, acima de tudo, teu Espírito Santo que fala ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, pela igreja que aqui se reúne. Obrigado por todos os irmãos que ao redor desse mundo estão também reunidos em teu nome, bendizendo, louvando e ouvindo a sua palavra. Edifica-nos, Senhor, segundo o texto lido, queremos compreender e entender porque não devemos tornar vã a graça do Senhor. Seja conosco, Pai, fala-nos ao coração, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Podem assentar, irmãos, obrigado. Irmãos, semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre a salvação pela graça de Deus, o sola gratia, como os reformadores bem compreenderam, os 5 solas das Escrituras. E quando a gente fala da graça de Deus, uma coisa precisa vir ao nosso coração, à nossa mente. É a necessidade de um exame se nós não estamos tornando vã essa graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e isso tem um propósito. E nós precisamos então examinar-nos continuamente para que entendamos se nós não estamos tornando vã, inútil, sem sentido, vazia, improdutiva essa graça de Deus. Nós lemos devocionalmente, ainda agora, com o presbítero Francisco, que a graça de Deus, ela não apenas nos salva. Tito, quando recebeu a carta, tomou conhecimento disso, do que o apóstolo Paulo dizia a ele e à igreja que ele pastoreava, que a graça, ela nos educa, ela nos ensina, ela é nossa pedagoga. É o texto original diz que ela é pedagoga, ela nos ensina, ela nos capacita a nos policiarmos, a nós renegarmos as paixões mundanas, a impiedade, a abandonar todas essas coisas e nos tornar produtivo. Então é necessário que nós estejamos nos policiando. Será que a graça está, além de nos salvar, está nos ensinando? Algumas coisas no texto, ou nos textos lidos, deixam-nos uma orientação de como fazer para a graça não se tornar inútil, insignificante, vazia em nossa vida. Em primeiro lugar, reconhecer que nada merecemos. No texto de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 9, Paulo ele escreve assim:
porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, ele tinha uma consciência de que ele nem mérito tinha para ser chamado apóstolo. Ele não fez parte daquele grupo inicial que andou com Jesus Cristo. Lhe faltavam aquelas credenciais iniciais de andar com Jesus Cristo, de ter aprendido junto com o colégio apostólico. Ele tinha compreensão disso. Ele se lembrava que foi Barnabé que o levou aos apóstolos, que testemunhou a respeito da intrepidez com que ele pregava o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento em que ele foi encontrado na estrada de Damasco por Deus, quando ele tem aquela experiência transformadora, e então ele canaliza todas as suas energias para anunciar a Jesus Cristo. Mas é interessante, irmãos, nós percebemos que ele jamais deixou-se em paz quanto ao que ele era no passado. Ele fazia questão de trazer sempre à sua mente o que ele foi no passado. Ele tinha consciência do que ele era, nós já veremos isso. Mas ele não queria esquecer de onde Cristo o havia retirado. Por isso ele diz que ele não era mesmo nem digno de ser chamado apóstolo. Ele sabia que ele foi um perseguidor da igreja. Ele sabia que ele matou muitas mulheres, crianças, perseguia, maltratava, fazia coisas horrorosas. Em nome de Deus, ele achava que estava servindo a Deus e ele não se deixava descansar quanto ao que ele era. Queridos, eu acho que isso é um excelente caminho para nós também trilharmos. Você sabe o que você era. Você tem consciência do que você era. A sua consciência deve lhe fazer lembrar do que você era antes da salvação. E isso é um excelente início para nós não nos deixar em paz e assim tornar vã, inútil, vazia, sem sentido, a graça de Deus em nossas vidas. Você se lembra do que você era? Pecador, alguém que desonrava o nome de Deus, que envergonhava o propósito da sua criação. Você tem consciência disso? Sabe, queridos, eu acho que os crentes, hoje em dia, eles vivem num triunfalismo antecipado. Eles já vivem como se estivessem de fato no céu, livres de toda impiedade. E não é verdade, nós ainda estamos aqui na terra, nós ainda temos um trabalho a desenvolver aqui para o Senhor e para a glória de Deus. E essa é a razão por que nós fomos salvos e ainda permanecemos na terra. Nós temos o que fazer aqui ainda. E é interessante como Paulo trata frequentemente desse assunto em suas cartas. A sua consciência era avivada constantemente por isso. Quase todas as cartas que ele escreve, ele tem uma nota a respeito da sua indignidade no passado, de como ele era, de como ele fazia, de como ele agia impiamente. Quando ele está, por exemplo, testemunhando ao rei Agripa, Atos capítulo 26, ele diz assim: na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Então, observe que ele está revivendo, rememorando o seu passado. A época em que ele perseguia a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com que isso servisse de motivação para ele,
para servir agora a Deus na sua plenitude. Porque ele sabia que estava condenado ao inferno. E agora salvo, ele queria retribuir. Ele não fazia isso para a salvação. E nem nós devemos fazer. Mas nós devemos fazer em gratidão a Deus pelo que ele fez por nós. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, ele escreve assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Mais uma vez ele está rememorando aquilo que ele vivia. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele sabia que ele fazia coisas terríveis, iludido que estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele escreve a Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amado, se você, de fato, deseja e anseia para que a graça de Deus não se torne inútil em sua vida, não se deixe esquecer do que você era, querido. Nem do seu destino que estava traçado para você. Você estava destinado ao inferno pela sua impiedade, pelos seus pecados. Mas Deus, pela sua graça maravilhosa, Ele nos salvou. Ele nos acudiu, nos socorreu. Então, para que isso encontre em nós um fator motivador, não se deixe esquecer disso não, querido. Lembre-se que Jesus Cristo agradeceu a Deus, porque Ele não revelou o seu evangelho aos sábios, aos inteligentes, aos mais notáveis desse mundo. Muito pelo contrário, Ele o fez ao que Paulo chama dos humildes, os pequeninos, aquelas pessoas que menos parecia ter a aprender. Paulo, ele entende isso muito bem, por isso ele escreve essas coisas. O salmista Davi, ele disse que a graça é melhor do que a vida. Eu não sei se você compreende assim, querido. A nossa vida, ela só tem sentido pela graça de Deus. Ela só tem sentido porque nós somos salvos, porque um dia nós vamos estar no céu com Cristo, porque senão era uma vida desperdiçada. Hoje à noite vou estar pregando, falando do aniversário do nosso querido presbítero Francisco. E eu gosto de me lembrar em aniversários, porque qual é o sentido de você celebrar um aniversário? Se você não é salvo, se alguém ainda não tem a salvação em Cristo, ela está comemorando o quê? Comemorando o que está mais perto do sofrimento eterno. Onde é que está a lógica disso? Mas quando nós somos salvos, quando nós temos consciência disso, tem sentido a vida. Portanto, a graça de fato é melhor do que a vida. E Paulo, ele diz que de fato, tudo que nós precisamos é a graça de Deus. Foi isso que ele ouviu de Jesus Cristo. Quando ele lamentava pelas suas dores, pela sua situação e pelas perseguições que sofria, Jesus lhe aparece e lhe diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, querido, em primeiro lugar, lembre-se disso. Você quer mesmo que a graça de Deus tenha valor, sentido na sua vida, não apague o seu passado, amado. Lembre-se do que você era. Lembre-se de onde você estaria não fosse a graça de Deus. E traga isso sempre avivado em sua mente, com o propósito, não de te abater, mas de servir como um
combustível, como um fator motivacional para você servir a Deus nesse mundo. Mas, em segundo lugar, nós não precisamos e nem devemos ficar prostrados. É nos lembrar do que a graça de Deus, no que a graça de Deus nos transformou. No verso 10 do primeiro texto de 1 Coríntios 15, dando continuidade, Paulo escreve assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus. Observe que ele não diz quem eu sou, ele diz o que sou. Ele está se referindo agora a uma função extraordinária que ele está exercendo nessa terra. Como embaixador por Deus, como um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que continua ainda com pecados. Ele sabe que ainda a natureza dele não foi completamente transformada. Ele sabe que ele ainda não está no céu. Mas ele sabe que Deus lhe concedeu nesse momento, um privilégio extraordinário de ser embaixador por Deus nesse mundo. Ele tem consciência daquilo que Cristo fez por ele, no que ou em que ele se transformou. Paulo, ele, olhando para trás depois da sua salvação, ele vê que ele foi escolhido desde o ventre materno. Ele, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz que, quando, porém, ao que me separou antes de meu nascer e me chamou pela sua graça. Queridos, a teologia nossa nos lembra isso. Nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. E isso é o que nos torna ainda mais devedores a Deus, porque desde a eternidade nós já éramos eleitos e fazíamos coisas vergonhosas que muitas vezes nós não temos nem coragem de se referir. O que passa pela nossa mente, a nossa propensão para o mal, as coisas que nós às vezes nós não temos coragem de dizer, mas que nós, na nossa sondagem íntima, sabemos que passa pelo nosso coração. Que coisas horríveis. Que coisas horríveis. Às vezes, nós compartilhamos uns com os outros coisas terríveis que passam nos nossos corações, queridos. Ódio, ira, raiva de pessoas, não é? De irmãos. Às vezes somos maledicentes, falamos mal das pessoas. Você imagina se essas pessoas sabem o que nós pensamos? Imagina as coisas ruins que passam pelas nossas mentes. Imagina os desejos impuros que passam pelas nossas mentes. Mas é disso que Deus nos livrou. Eleitos éramos desde antes da fundação do mundo. Nós já nascemos como eleitos, mas num momento da nossa história, nós tomamos conhecimento disso. E somos, então, transformados em embaixadores por Deus. A nossa grande dádiva, querido, a nossa grande alegria é sabermos que não apenas Paulo, não apenas Pedro, não apenas João, mas nós todos fazemos parte do mesmo povo eleito de Deus, temos as mesmas funções, podemos viver pela mesma graça, podemos fazer as mesmas coisas que eles faziam. Anunciar a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Nós, então, tomamos conhecimento que Deus nos dá agora uma distinção, um lugar que tantas pessoas, queridos, desejariam e, num momento, não enxergam, mas no futuro, tantas pessoas desejarão estar onde nós estamos. Experimentassem dessa graça transformadora que o Senhor nos dá. E quantas vezes nós estamos tornando isso inútil, porque não estamos fazendo absolutamente nada para Deus nesse mundo. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos essas coisas caminharem tão à livre vontade do nosso ser, que ainda luta desesperadamente para fazer coisas indignas.
Quantas vezes, irmãos, nós não cedemos ao nosso próprio eu, que é inimigo de Deus, e quantas vezes nós não continuamos a envergonhar o nome do Senhor? Quando Jesus Cristo restaurou a Pedro, nas 3 vezes em que ele nega Jesus, e nas 3 confissões que ele faz do amor de Jesus, se você se lembra, quando ele diz para Jesus que Jesus sabia todas as coisas, Jesus lhe deu um desafio, como prova de que ele havia sido transformado. Jesus disse: vai e serve, vai servir ao Senhor nesse mundo. Sabe o que é isso, querido? Prova de que nós entendemos o que é graça, do que é salvação. Você está mesmo salvo, Pedro? Você ganhou consciência mesmo disso? Vai servir nesse mundo. Quando os discípulos estão dentro de uma redoma, estão com medo, quando Jesus Cristo aparece a eles, e eles ganham então consciência de que a vida eterna é de fato uma realidade, qual é a ação de Jesus? Sopra-lhes o Espírito Santo e manda que eles vão pregar o Evangelho. Pessoas transformadas, irmãos, pessoas que de fato compreendem que a salvação é um ato imerecido, que nós, na verdade, merecíamos a morte, que têm consciência daquilo que era, mas que agora recebem de Deus essa oportunidade, não pode ficar parado, sentado num banco, amados. Nós precisamos ter consciência disso, ter consciência da nossa eleição, e ter consciência do porquê que Deus nos salva e ainda permite que nós fiquemos nesse mundo. Qual é a razão por que você está aqui nesse mundo? Para fazer aquilo que lhe agrada? Para pedir a Deus em oração que lhe livre dos males? Que lhe dê condições para isso e para aquilo? Claro que são coisas boas, queridos, de se fazer e devem ser feitas. Amados, mas essa não é toda a vida de um salvo em Cristo Jesus. Não foi assim que Deus imaginou que nós viveríamos depois da graça que nos alcançou, trazendo-nos a salvação e a consciência dela. O apóstolo Paulo, quando ele escreve o seu capítulo 5 da sua carta aos Coríntios, ele diz assim: e ele, referindo-se a Jesus, morreu por todos os seus eleitos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A sua vida, a minha vida, a vida de todos os eleitos nesse mundo tem um propósito. Deus poderia ter nos salvo e nos levado diretamente ao céu. Poderia, Ele é Deus, Ele poderia fazer essas coisas. Por que que Ele nos deixa na terra? Será que é para viver para nós mesmos? Não é, querido. A esperança de Deus é que nós desfrutemos, é claro agora, da alegria de sabermos que somos salvos, mas que nós nos dediquemos, nos esforcemos, agora em função daquilo no que Ele nos transformou. Pecadores, pessoas indignas, mas pessoas salvas. Pessoas que agora têm o dever de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Pedro escreve a sua carta,
Ele fala a mesma coisa. Nós somos raça eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa. Que elogios extraordinários. Mas ele diz, vocês são isso, para que anunciem o evangelho restaurador e salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que a sua vida tem agradado a Deus? Você acha que a graça de Deus tem promovido isso em você, tem transformado você a esse ponto? Então, em primeiro lugar, lembre-se sempre do que você era. Em segundo lugar, lembre-se no que a graça de Deus te transformou. E em terceiro lugar, querido, se esforce para que Deus seja glorificado em sua vida. Na continuação do verso 10, quando Paulo diz que pela graça de Deus ele era o que era, ele diz assim, e a sua graça, a graça de Deus, que me foi concedida, não se tornou vã, não se tornou inútil, não se tornou vazia. Antes, trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em terceiro lugar, querido, se você tiver consciência de que você não merecia salvação, se isso está sempre presente em sua mente, e se você tem consciência no que a graça de Deus te transformou, com certeza, querido, você vai se esforçar para que essa graça não seja inútil, para que ela alcance o seu objetivo, para que ela cumpra o seu propósito, o propósito que Deus preparou para cada um de nós, que é pregar o evangelho da salvação de Cristo às pessoas desse mundo. Paulo está dizendo então que a graça produziu seus efeitos. Então é hora de nós avaliarmos a nós mesmos. Será que a graça está fazendo isso na sua vida? Será que você tem consciência disso? De que ela não é inútil? De que Cristo não morreu em vão? De que se fosse apenas para a sua salvação, você não deveria mais estar nesse mundo se já tivesse cumprido os propósitos de Deus na sua vida. Não era mais necessário você estar nesse mundo. Ou você ainda vive única e exclusivamente para si? Queridos, apenas a graça de Deus poderia e pode nos transformar, pode nos levar para o céu. Mas é essa mesma graça, segundo o apóstolo Paulo, que nos educa, que nos ensina a viver nesse mundo, enquanto aguardamos a volta de Jesus, de forma piedosa nesse mundo. Não vivendo apenas para nós mesmos, não fazendo apenas aquilo que seja a nossa vontade, o nosso desejo, mas lutando ferrenhamente contra o eu interior, contra aquele ainda resquício de pecado que está em nós e que às vezes nos impede de fazer o que Deus planejou para cada um de nós, para cada uma das nossas vidas. Se essa graça, irmãos, ainda não produz isso, é necessário que nós nos avaliemos. Paulo entende muito claramente que se isso não está acontecendo, algo está errado na nossa vida. Se é verdade que a graça nos salva, que nós somos salvos unicamente pela graça, se é verdade que ela nos ensina, por que ela não está fazendo isso na maioria dos cristãos? Por que essa mesma graça que atuou tão eficazmente na vida dele, por que ela não faz isso na minha vida e na sua? Essa resposta ela precisa ser dada, querido. Nós precisamos ter coragem de refletir nisso.
Será que nós estamos nos consumindo mesmo por causa de Jesus Cristo? Será que a graça ela tem se tornado positiva em nossa vida? Será que eu tenho me esforçado para servir a Deus nesse mundo? Ou a vontade ainda que existe em mim, a pecaminosidade que existe em mim, tem sido maior do que essa graça? Então, Calvino, quando ele comenta esse texto, ele escreve assim num dos seus comentários: é como se Paulo falasse assim: insultai-me, tanto quanto vos agrade. Eu não me importarei de ser rebaixado abaixo do próprio pó. Não me importarei de ter tido na conta de nada, para que a benevolência divina para comigo esteja em muito maior evidência. Portanto, que eu seja considerado como o menor dos apóstolos. Na verdade, tenho consciência de que nem mesmo mereço esta posição. Pois que méritos tive eu que seria capaz de alcançá-lo? Quando costumava perseguir a igreja de Deus, o que merecia, pois, então? Porém, não há necessidade alguma de determinardes minha dignidade, porque o Senhor não me dá a menor importância ao tipo de homem que fui, mas, pela operação de sua graça, ele fez de mim outro homem. A igreja de Corinto desprezava o apóstolo Paulo, não o considerava apóstolo. Mas ele não está se importando com isso, não. O que motivava Paulo era exatamente esse demérito, era ele ter consciência de que ele não merecia. Ele passava a se esforçar, a tornar-se produtivo na vida cristã. Quanto mais lhe humilhavam, quanto mais lhe negavam o título de apóstolo, quanto mais demérito ele enfrentava, mais ele se esforçava, mais ele encontrava motivação para servir a Deus nesse mundo. Parece que nós somos diferentes, né, irmãos? Parece que nós nos envaidecemos com a salvação. Parece que nós nos gloriamos ainda em cima das demais pessoas porque somos salvos e eles não. Parece que encontramos nisso motivo ainda de orgulho para nos acomodar, para viver a nossa vida do jeito exatamente que eu quero ser visto. E da forma que eu quero viver, sem se importar, nem mesmo com o que Deus diz a respeito de nós, nem mesmo com as exortações que nós sofremos do Senhor, nem isso nos motiva, às vezes, a servir ao Senhor. Mas a Bíblia, amados, ela não nos deixa em paz. Paulo e Barnabé, quando eles estavam servindo a Deus nesse mundo, eles escreveram, e ficou registrado, eles encontram os judeus prosélitos, que estavam dispersos nesse mundo, e dizem assim a esses homens: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadia a perseverar na graça de Deus. Perseverar. Viver dentro da graça de Deus. Não dar descanso à sua alma, mas pela compreensão da salvação imerecida, pela compreensão de que nós deveríamos estar no inferno, lançados no fogo eterno por conta dos nossos pecados, não dar descanso à sua alma, não aceitar
nada, absolutamente nada, que não fosse viver para a glória de Deus nesse mundo. Eles, também os escritores bíblicos, Judas, por exemplo, nós encontramos no seu livro exortação a que nós não tornemos em libertinagem a graça de Deus. Alguns daqueles irmãos estavam tornando a graça em libertinagem, vivendo como bem queriam, entendendo que já eram salvos e salvos para sempre, portanto tinham liberdade de fazer o que bem queriam, e não davam atenção ao Senhor. E Judas os exorta dizendo, cuidado, não tornem em libertinagem essa graça. E quando Pedro escreve essa segunda carta, ele conclui seu texto dizendo que nós deveríamos antes crescer na graça de Deus. Irmãos, como nós podemos fazer isso? Como nós chegamos a esse ponto? Em primeiro lugar, crendo que a graça não apenas nos salvou, queridos, ela nos ensina, ela nos santifica. Santificar é separar. Então, cada vez mais nós precisamos tomar conhecimento de que a graça de Deus, ela alcançou-nos, mas que ela tem um propósito. Ela alcançou-nos com um objetivo, e Deus tem expectativa a respeito da nossa vida. E nós não podemos tornar isso vão. Nós não podemos permitir que isso se torne inútil, sem sentido. Há quanto tempo você está salvo, querido? Há poucos dias nós estávamos aqui refletindo a respeito da vida de Calvino, e lembrando, de Simonton, e lembrando do quanto em tão poucos anos ele fez, e do sentimento que ele deixa a esse mundo de não ter feito nada. Eu preciso pensar em minha vida, querido. Eu preciso pensar nos 20 anos que Deus já me deu como salvo, o que eu tenho feito? E avaliar se essa graça ela não se tem tornado inútil, se não tem se tornado vã. E como resultado disso, se dedicar ao trabalho. Você recebeu dons, irmãos. Algum dom você recebeu. Não existe um crente nesse mundo que não tenha um dom. Você pode acreditar nisso de todo o seu coração. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável. São as palavras do autor do livro de Hebreus. Reter a graça é igual servir a Deus nesse mundo. Reter a graça é não tornar essa graça inútil. Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. A graça foi dada com o objetivo de conduzi-lo à obediência. Ela precisa fazer isso na minha vida e na sua. Ela tem que estar fazendo isso. Porque se não está acontecendo, o erro não pode estar em Deus, não pode estar na sua graça. Se ela me alcançou de verdade, algo precisa ser refletido na minha vida. O que eu estou fazendo com o dom que Deus me deu? Porque quando Ele subiu, Ele deixou dons conosco, Ele nos capacitou. Nós somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. Qual é a sua função nesse corpo? Será que eu estou vivendo para mim? Ou estou vivendo para aquele que me salvou?
Você é membro, querido, do corpo de Cristo. E isso é uma distinção que ainda não é visto na sua totalidade, mas acredite, amado, no retorno de Jesus Cristo, quando virmos que muitos das pessoas que amamos nesse mundo não estarão no céu conosco, nós tomaremos conhecimento de que é verdade tudo quanto Deus falou, querido. Que grande perda de tempo para alguns terá sido, irmãos. Que grande perda de tempo. Terem sido salvos, experimentar dessa graça, mas por alguma razão ter impedido que essa graça produzisse os seus feitos em nós. Não torne vã a graça de Deus em sua vida. Antes, como o apóstolo Paulo, se esforce. Se esforce. Não é natural em nós, irmãos. Não pense que isso acontecerá naturalmente. Não é. Nós ainda temos a natureza caída. Parte dela ainda está viva e muito viva em nós. E ela luta contra o Espírito. E ela quer tomar posse. Ela quer ser a privilegiada. Ela quer descanso. Ela quer fazer aquilo que seja a sua vontade. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado para que a carne não faça a sua vontade. Avive o seu espírito, querido. Avive o dom de Deus que está em você. Dedique-se a servir ao Senhor. Ó Deus, nós estamos prontos a receber a ceia do Senhor. Estamos prontos, Senhor, porque ouvimos a sua palavra, ela já nos exortou, já nos fez refletir em nossa condição como crentes nesse mundo, já nos fez avaliar no Senhor, segundo a fiel palavra do Senhor. A sua graça é de fato melhor do que a vida, Deus. Mas ela precisa nos educar, ela precisa nos ensinar. Precisa, Deus, cumprir os seus objetivos e propósitos em nós, a fazer com que nós nos anulemos, que nós tenhamos consciência de que nós morremos para nós mesmos e precisamos agora viver uma vida que glorifique ao Senhor, que traga, Deus, de fato, glórias ao seu nome. Ó Deus, a palavra não tenha sido como a palha, Deus, que o vento leva. Ela tenha encontrado guarida no nosso coração, tenha encontrado, Senhor, a nosso estado, às vezes, de pecado, mas tenha despertado em nós, Senhor, de fato, o desejo de servir ao Senhor. Nós sabemos que precisamos amar ao Senhor acima de nós mesmos. Que a graça que o Senhor nos deu, ela deve produzir isso em nós e deve nos fortalecer, nos ensinar e nos educar para isso. Então, Senhor, nos ajuda, Pai. Conceda-nos, Senhor, a graça de, compreendendo, nos esforçar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.